que acerca dele já estava escrito nos livros de Moisés, nos livros da lei. Ele vai dizer também que acerca dele está escrito nos profetas. A gente tem, por exemplo, o profeta Isaías, um profeta messiânico, que fala muito sobre ele. E aí ele vai dizer que também está escrito nos Salmos. Davi faz muita menção sobre Jesus. Olha que coisa interessante. Aqui diz que depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberias e manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dino, Natanael, que era de Cana da Galileia, os filhos de Zebedeus e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Veja que coisa interessante. Pedro diz: vou pescar. Os discípulos dizem: nós vamos contigo. O que a gente percebe aqui, irmão, é que os discípulos já haviam sido escolhidos para uma missão. O Senhor já tinha encontrado eles pescando e disse que ia fazer deles pescadores de homens, pescadores de almas. E agora os discípulos estão voltando para o mar, desobedecendo a ordem de Jesus. Jesus os fez pescadores de homens, mas Pedro volta para o mar e os outros seguem. Isso mostra, irmão, como na obra de Deus a motivação é algo importante. E a gente percebe, irmãos, é que uma pessoa na igreja, ela pode incentivar os irmãos a trabalhar e ela pode desmotivar também. Às vezes é muito mais fácil, irmãos, conduzir os irmãos para trás do que para frente. Quando você diz assim: irmãos, vamos evangelizar, poucos lhe seguem. Mas se você tiver a caminho da evangelização e disser: eu vou voltar, talvez seja mais fácil conduzi-lo de volta. A gente percebe aqui que quando Pedro disse que ia para o mar, os outros discípulos o seguiram. Todos voltaram com Pedro para o mesmo lugar. Se a gente for, irmãos, pegar essa lição para a nossa vida, nós vamos fazer uma reflexão. Vamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Será que nós estamos obedecendo o ídolo do Senhor ou será que nós voltamos para o mesmo lugar? Será que nós estamos progredindo ou estamos regredindo? Será que nós estamos avançando o reino ou estamos enterrando os talentos? A gente percebe que quando Jesus chega aqui, perceba algo interessante. Olha o que o texto vai dizer. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Os discípulos passaram tanto tempo com Jesus e rapidamente, facilmente, eles passaram a desconhecer Jesus. Eles não conheceram que era Jesus. Irmãos, quando nós estamos distraídos, quando nós estamos voltados para o mundo, quando nós estamos desfocados das coisas de Deus, nós não conhecemos mais a voz de Deus, nós não conhecemos mais a presença de Deus, nós não discernimos mais Deus. É preciso, é necessário que nós estejamos com a nossa atenção ligados nele para conhecermos. Percebemos que os discípulos não conheceram Jesus. Por que não conheceram Jesus? Eu sei que vai ter muitas desculpas, porque estava em um cenário difícil de discernir, porque ainda não estava tão claro o que foi que fez eles não conhecer Jesus. A distração. A única coisa que fez eles não conhecer Jesus foi a distração. Porque quando você está conectado com ele, você sente, você percebe, você consegue discernir. E olha o que ele vai dizer aqui, ó. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa que comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Perceba que eles já haviam pescado a noite inteira. Eles já haviam tentado de todas as maneiras e não pegavam peixe. Né? Veja que eles não conseguiam. Tendo alguma coisa de comer? Responderam: não. Eles disseram: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam pela multidão dos peixes. Então eles, por que eles conseguiram pegar? Porque eles obedeceram à ordem do Senhor. Então isso quer dizer que se nós formos pescar, irmãos, usando os nossos próprios méritos, nós não conseguimos peixe. Se nós formos buscar almas usando os nossos próprios méritos, nós não podemos conduzir a Cristo. Pode até encher uma igreja, mas ninguém se converte. Mas se nós formos pela ordem do Mestre, usando as suas palavras, obedecendo aquilo que ele nos mandou, nós conseguimos almas para o reino de Deus. Eles pescavam e não encontravam peixe, porque estavam fazendo da própria vontade. Mas quando o Senhor disse: lança agora a rede, eles lançaram e conseguiram peixes. Olha o que vai acontecer aqui, viu? Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Olha só, esse discípulo conheceu. Quem é esse discípulo que a Bíblia diz que Jesus amava? Vocês sabem quem era esse discípulo? Quem lembra quem era esse discípulo? Esse discípulo era João, o próprio escritor.
Esse discípulo conheceu. Mas esse discípulo, por incrível que pareça, ele foi o único discípulo que ficou ao lado de Jesus. Esse foi o discípulo que mais aprendeu a reconhecer o seu mestre. Ele estava próximo de Jesus. Embora ele não fora escolhido ali para apacentar logo de primeira, como sendo o primeiro a ser escolhido com essa responsabilidade, né? O Senhor escolheu a Pedro, porque cada um tem uma característica. Mas esse discípulo, ele recebeu o privilégio até de não ser, né? Ele não foi martirizado, como os demais foram, até a morte. Ele não foi, ele sofreu muita perseguição de morte, tentaram o matar, mas ele morreu de velho, porque a ele foi dada a missão de receber a revelação apocalíptica. E olha o que acontece, ele conheceu primeiro, e aqui o texto vai dizer o seguinte: os outros discípulos foram ao barco porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Coisa interessante, né, irmãos? A rede do Senhor tem capacidade para quantos peixes vierem, espiritualmente falando. Assim, essa rede não tem capacidade para suportar esses peixes, mas pelo milagre de Deus ela suportou. E outro detalhe interessante aqui, que a gente percebe, é que quando eles chegaram já tinha um peixe pronto, mas eles não pegaram peixe. Então isso mostra, irmãos, que muitas das vezes a gente tem em fazer a vontade de Deus porque não vê recurso. Mas a gente esquece que Deus é o nosso provedor. A gente esquece que Jesus se encarrega de suprir as nossas necessidades. Eles chegaram com os peixes e o Senhor falou: eu mandei vocês pegarem peixe, mas aqui já tem peixe. Não é interessante isso, irmão? Agora veja o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Simão Pedro subiu e puxou as redes, cheia de 50 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Então, quantas vezes Jesus apareceu antes de subir? Segundo, irmãos, os diversos textos da Bíblia, a gente percebendo citações até de Paulo, a gente vai encontrar, pelo menos, a gente vai encontrar aí quase ou 10, eu creio que 10, se eu não me engano, são 10 citações de aparição de Jesus diferenciada. A gente encontra aqui nos Evangelhos, ele aparecendo a Maria Madalena, em seguida aparece as outras, aparece aos dois no caminho de Emaús, depois ele aparece naquela casa onde estão os discípulos, mas não está Tomé, 8 dias depois aparece com Tomé, depois encontramos ele aparece nesse lugar aqui, né, estão no rio, e depois ele aparece no monte, onde ele vai soprar o Espírito Santo neles, depois conduzir eles para aquele momento onde vai ter a sua assunção. Então, antes de Jesus subir, ele aparece mais ou menos 10 vezes, porque Paulo também vai citar aparições que ele teve. Ele apareceu a Simão Pedro, em particular, não sei se a Tiago, eu sei que são várias aparições de Jesus. Então, mais ou menos umas 10 vezes Jesus apareceu antes de subir. Por 40 dias ensinou aqueles homens e subiu para depois enviar o Consolador. Mas o que chama a atenção aqui agora é o diálogo do Senhor com Pedro. Vamos ver aqui. Olha só. Depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. A gente percebe aqui que Jesus fez questão de preparar um cenário parecido com o cenário que Pedro havia negado. Pedro estava ali, naquele local, né, e ali havia um fogo, pessoas se aquentando quando Jesus estava preso, e por 3 vezes, né, a gente percebe ali que Pedro nega o Senhor. O galo canta 2 vezes, ele nega por 3 vezes, e agora o Senhor vai estar diante do fogo também. Aquele cenário lembra o que aconteceu com Pedro. Lembra que Pedro havia negado por 3 vezes. Agora, o mesmo que ele havia negado por 3 vezes, vai interrogar por 3 vezes. Porque quando o Senhor falou para Pedro que ele havia de negar, ele falou que não. Ele falou que estava preparado para morrer. Então, Pedro antes disse para o Senhor que estava pronto para morrer por ele. Agora, Pedro tinha uma característica muito forte, e Jesus, isso era uma coisa que agradava a Deus, que agradou a Jesus, a sinceridade de Pedro. Pedro era sincero. Quando Pedro disse que estava pronto para ir com Jesus até a morte, é porque ele acreditou que estava mesmo. Ele foi sincero. E o Senhor falou para ele que não, mas quando se converteres, reforça teus irmãos. O Senhor falou: Pedro, eu sei que o desejo, a vontade é grande, mas tu não está preparado ainda, Pedro. Tu ainda não é convertido. E ainda não tem sido cheio do Espírito Santo. Mas agora, esse Pedro vai continuar sendo sincero com ele. Porque olha só,
essa palavra, existem várias palavras para amor no grego, mas aqui existe um trocadilho de palavras, de verbo. Existe o verbo agapau, né, que deriva do amor ágape, e existe o filéu, né? E aqui ele faz, a primeira pergunta a Pedro, ele faz no verbo agapau. Ele pergunta, Pedro, tu me amas? E quando ele fala para Pedro, tu me amas, ele usa o verbo ágape, o verbo agapau, ele usa a palavra ágape. Agapas de Pedro, ou seja, Pedro, tu me amas com amor sacrificial, tu está pronto para dar a vida por mim, tu me ama a ponto de se entregar por mim? Aí Pedro foi sincero, Pedro responde, mas não responde com o mesmo verbo. Pedro responde com o verbo filéu, que é um amor fraternal, de amigo, de gostar. Ele não fala, ele não fala no mesmo verbo, não responde no verbo filho do Senhor. Ele diz assim, sabe, Senhor, que eu gosto do Senhor, sabe que eu te amo, mas não no verbo agapau, ou seja, ele falou, não, Senhor, eu te amo, mas tu sabes que te amo. Dessa maneira, ele usou o verbo filéu. E o Senhor faz a segunda pergunta de novo. Pedro, tu me amas? Ou seja, usa o verbo agapau de novo. Pode ir lá na Bíblia grega, você vai ver o Senhor fazendo as duas perguntas nesse verbo. E Pedro responde filéu novamente. Aí o Senhor, na terceira vez, o Senhor pergunta no verbo de Pedro. Ou seja, o Senhor desce e ele pergunta a Pedro se Pedro realmente amava ele, pelo menos com este amor. Se ele gostava pelo menos como amigo. E aí o Senhor baixa o verbo e Pedro se entristece. Por que Pedro se entristeceu? Porque duas vezes o Senhor perguntou se ele amava com o amor sacrificial. E a terceira vez o Senhor teve que descer, se adaptar ao amor de Pedro. Isso mostra o quanto Deus, ele é misericordioso, irmãos, que ele sabe que nós não temos capacidade suficiente para ser como ele queria que fôssemos. E ele, mesmo assim, ele tem paciência para nos preparar. As 3 vezes ele fala para Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta, ele vai dizer, apacenta minhas ovelhas, apacenta meu rebanho. Ele não esperou a terceira vez para dizer, ele já começa a dizer, apacenta, eu já te escolhi, Pedro, já está escolhido por mim. Eu só quero que tu seja sincero comigo. Eu só quero que tu seja sincero, porque a primeira vez, Pedro, eu falei que tu ia negar, e Pedro falou que não negaria, daria vida. Agora o Senhor falou, está pronto, Pedro? Ele diz, ainda não, Senhor. Te amo, mas não é ainda o suficiente. Aí o Senhor, agora ele olha para Pedro e diz, apacenta. Aí depois, em seguida, ele fala para Pedro. Olha o que ele fala para Pedro. Olha o que ele vai dizer, ó. Na verdade, te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte haveria de glorificar a Deus. Olha só o que Pedro diz, o que o Senhor diz para Pedro. Diz, Pedro, embora Pedro, tu não está pronto, mas tu foi sincero, tu teve a coragem de assumir a tua fraqueza, agora eu vou te preparar, Pedro. Eu vou te encher do meu espírito, e tu agora sim, Pedro, dessa vez sim, tu vai até a morte e não vai negar o meu nome. Agora sim, Pedro, tu vai estar preparado para morrer por mim. E falou, já profetizando, com que morte ele haveria de glorificar a Deus. Pedro iria ser levado para onde ele não queria. Pedro foi para Roma. Aonde a história vai dizer que Pedro foi levado, Pedro, na época do imperador Nero, foi levado, foi condenado, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Esse Pedro, que antes não teve coragem, que correu, que fugiu, que negou, foi aquele que não só aceitou ser morto, mas não se achou digno de morrer como mestre e pedir para ser morto de cabeça para baixo. Então veja, irmãos, que é Deus quem prepara, é Deus quem capacita. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Ele quem escolhe, ele quem prepara, é ele quem capacita. E quando Deus nos chama, ele confia. O que nós temos é que obedecer o chamado dele. Não temos que ficar pensando, mas eu não tenho preparação, eu não tenho capacidade. Se ele escolheu, ele nos capacita, ele nos prepara. Ele garante. E aqui ele escolheu Pedro. E Pedro foi o mesmo Pedro sincero. Antes Pedro achou que não negaria. E falou, eu não negarei. Mas agora Pedro sabia que negaria, porque ele já tinha negado. Ele disse, Senhor, eu te amo. Senhor, tu sabes que te amo, Senhor. Mas ele não falou no verbo agapau, mas no verbo filéu. Mas o Senhor preparou Pedro para ser fiel e ser, dali para frente, o testemunho fiel, a ponto de demonstrar, sim, na prática, o amor agapau, o amor sacrificial, sendo crucificado, sendo morto, sendo ali martirizado pelo amor do Evangelho. Mas agora vamos tirar algumas lições do que aconteceu aqui. Mas percebemos uma coisa. O Senhor escolheu a Pedro, não porque Pedro fosse um homem preparado ainda antes de conhecer a Jesus. Não porque o Senhor olhou para Pedro e disse, não, aquele ali tem capacidade, aquele ali está pronto. Não. O Senhor escolheu Pedro, o Senhor escolheu os discípulos, e o Senhor nos escolheu pela sua misericórdia. Nem de nós tínhamos preparação para nada. A Bíblia vai dizer que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, então nós não tínhamos nada para atrair a Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles que uma vez conheceu, a esse predestinou, a esse também santificou e glorificou. Ou seja, ainda na eternidade, Deus viu nós e sabia que nós não prestávamos para nada, mas Ele sabia que nós aceitaríamos Ele.
E se Deus nos conhecendo e sabendo que nós o aceitaria, e se nós o aceitamos, não tem mais nada que nos venha desmotivar, que nos venha desanimar, que nos venha desencorajar. Nós já sabemos que fomos chamados, nós já sabemos que fomos escolhidos, nós já sabemos que o Senhor nos amou primeiro, nos preparou e agora nós só temos que obedecer. Outra coisa que nos chama a atenção, Pedro fugiu, Pedro estava com medo, Pedro estava envergonhado, Pedro estava preocupado com medo do Senhor não querer mais ele. Mas o Senhor não é dessa maneira. Não é, irmãos, em um deslize, em uma queda, que o Senhor vira as costas para nós. Esse é o Deus da graça, da misericórdia. E veja o que aconteceu. Depois que Pedro negou, e ele se distanciou, e ele estava ali oprimido, desanimado, voltou para o mar, sabe o que aconteceu? O Senhor mandou um recado para os discípulos. E nesse recado, o Senhor disse, olha, fala para eles que vão para o monte, porque o Senhor falou, né, que continuava de pé a promessa, que ele ia revestir eles, e falou assim, e fala também a Pedro. Porque Jesus fez questão de dizer, fala também a Pedro. Ele já havia mandado um recado, então por que ele diz, fala também a Pedro? Porque ele sabia que quando o discípulo recebesse essa notícia, com certeza Pedro ficaria constrangido e certamente poderia dizer, eu não sou digno, vou vocês, eu não tenho mais capacidade, eu neguei o Senhor, eu sou um covarde, não tem condição para mim. Mas ele mandou um recado especial para Pedro. Então imagine você desanimado, dizendo, eu acho que eu não sigo mais, eu acho que eu já falhei, eu acho que eu já vi que não tenho capacidade, que eu não vou conseguir. E o Senhor mandou um recado para vocês, dizendo assim, fala para ele também, que eu também quero ele, eu preciso dele também. Fala para ele que vai também, eu preciso dele, eu quero ele. O Senhor mandou esse recado especial para Pedro. Então, irmão, receber uma palavra dessa do Senhor não tem nada igual, porque não tem nada que se assemelhe à misericórdia na hora da queda. Quando você está lá embaixo e alguém lhe estende a mão, isso lhe encoraja. Foi isso que o Senhor fez com Pedro. Disse a Pedro também que vai, porque ele também vai ser vestido. E, por incrível que pareça, aquele que estava parecendo que nem ia ser escolhido, foi escolhido para ficar na linha de frente. Foi dito para ele, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Então, irmãos, nós sabemos uma coisa, aquele que tem sinceridade de confessar para o Senhor a sua fraqueza, a sua fragilidade, aquele que diz, o Senhor não tem capacidade, eu não tenho condição, Senhor, só tu na minha vida, Deus se agrada desse. Porque o homem que tem humildade para reconhecer a sua fraqueza, esse tem a capacidade de ser cheio de Deus. Porque quando você se esvazia de si mesmo, você pode ser cheio de Deus. Mas enquanto você estiver cheio de si mesmo, você não pode ser cheio de Deus. Por isso que o Senhor fala nas profecias, quando lemos Ezequiel, quando lemos Jeremias, nós vemos muitas profecias falando sobre o resgate das ovelhas do Senhor, falando sobre o resgate do povo de Deus. E o Senhor diz que as ovelhas fortes e as gordas ele mataria, mas as magras e as fracas ele sustentaria. As ovelhas gordas, irmãos, e as fortes é aqueles soberbos que acham que já sabe tudo, já pode tudo, não precisa de nada. E as fraquinhas, aquela que diz, eu estou pela misericórdia, irmão, sou fraquinho, não tenho condição, mas eu lanço a minha esperança no Senhor. Eu olho para a cruz de Cristo, eu confio no mérito dele, eu não tenho capacidade, mas creio que ele é misericordioso e vai me ajudar. Quando nós fazemos dessa maneira, nós somos as ovelhinhas fracas e o Senhor vai nos sustentar e nos capacitar. Então vamos olhar para Cristo, vamos olhar para a cruz de Cristo, vamos olhar para o Senhor Jesus, sabendo que não é o nosso mérito que garante a nossa salvação, mas o mérito de Jesus. Não é a nossa força própria que nos capacita, mas é a palavra de Deus, mas é a preparação do Evangelho na pessoa de Jesus por meio do seu Espírito que nos capacita e nos prepara para toda boa obra. Vamos continuar olhando para a cruz de Cristo e crendo que essa igreja continuará pela misericórdia de Deus e permanecerá firme na sua presença, glorificando, bendizendo e enaltecendo o nome do Senhor. Vamos, irmãos, nesta noite agradecer ao Senhor por essa palavra, essa mensagem, agradecendo a Deus a oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.